Naquela madrugada intensa, o pronto-socorro do hospital recebeu um jovem em estado de confusão profunda. Ele havia sido encontrado sozinho, desorientado após uma rave, incapaz de dizer seu nome completo ou explicar como havia chegado ali. Entre seus pertences, um detalhe chamou a atenção. Um cartão com o nome de uma médica da própria instituição. Uma mulher conhecida por sua competência, mas que guardava um segredo do passado, havia dado um filho para adoção anos atrás. A equipe médica percebeu que aquele atendimento poderia ser muito mais do que uma simples intoxicação. Algo ligado a um passado oculto estava prestes a emergir, abalando não só o jovem, mas também a vida daquela médica e do hospital inteiro. Uma história de reencontro inesperado estava começando. Meu nome é Dr. Rodrigo. Sou médico plantonista há mais de 10 anos neste hospital. Durante minha carreira, já vi de tudo, desde emergências rotineiras até casos que mexem profundamente com a alma. Mas poucas vezes me deparei com uma situação tão carregada de emoção, mistério e impacto pessoal como a que aconteceu naquela madrugada. O jovem que chegou ao nosso pronto-socorro estava visivelmente alterado. Ele não conseguia se orientar direito, falava palavras desconexas e parecia completamente perdido. A suspeita inicial era intoxicação por drogas, algo comum em atendimentos após festas e raves. Nossa prioridade era estabilizá-lo, garantir que não estivesse em risco de vida e buscar informações para entender melhor seu quadro. Porém, algo chamou a atenção da equipe. Um cartão plástico em seu bolso, com o nome e telefone de uma médica do nosso hospital, doutora Helena. Ela era conhecida por sua competência, ética e dedicação, mas também por sua reserva pessoal. Poucos sabiam que, anos atrás, doutora Helena havia passado por uma decisão muito difícil. Ela deu um filho para adoção pouco depois de seu nascimento. A notícia jamais havia sido divulgada publicamente, um segredo guardado a 7 chaves. Naquele momento, percebemos que o jovem poderia estar ligado a essa história. Um fio tênue entre passado e presente, entre segredos guardados e verdades que insistem em emergir. Para a doutora Helena, aquela situação despertava sentimentos conflitantes. Por um lado, o medo de reviver uma dor antiga. Por outro, uma esperança silenciosa, quase esquecida, de que talvez pudesse haver um reencontro, uma segunda chance. Ela tinha construído sua vida e carreira tentando enterrar aquele capítulo doloroso, mas a chegada daquele jovem parecia exigir uma nova narrativa. Para o jovem, havia um vazio invisível, uma ausência inexplicável que ele não sabia nomear. Ele sentia, sem entender, que algo faltava em sua história. Uma peça que pudesse dar sentido às suas dúvidas, inseguranças e ao sentimento de desconexão que o acompanhava desde sempre. O hospital, que já era um palco de dramas cotidianos, tornou-se cenário de um encontro improvável e delicado entre passado e presente, entre um segredo guardado e a urgência de revelações que poderiam mudar tudo. Enquanto a equipe médica trabalhava para estabilizar o jovem, um silêncio cheio de perguntas pairava no ar. Ninguém sabia ainda como aquela conexão inesperada iria se desenrolar, mas todos sentiam que aquela noite marcaria para sempre a vida de todos os envolvidos. Naqueles primeiros momentos, o jovem continuava perdido em seu próprio mundo de confusão. As palavras saíam desconexas e ele parecia fugir de qualquer tentativa de conversar sobre seu passado ou suas memórias. O estado de desorientação era evidente, mas algo nele indicava que havia mais por trás da superfície. Ao buscarmos informações, nos deparamos com o primeiro obstáculo. O jovem negava qualquer ligação com doutora Helena. Para ele, aquela médica não passava de um nome estranho, um detalhe irrelevante num momento em que sua mente parecia fragmentada entre o presente e um passado borrado.
Mas a equipe médica, vendo suas reações, começou a perceber que ali havia uma defesa construída. Uma mentira inconsciente que ele mesmo repetia para se proteger da dor, do medo e da possibilidade de um reencontro que ele não sabia se queria. Do lado dela, doutora Helena reagiu com uma mistura de incredulidade e negação. Quando informada sobre a possível ligação, sua primeira reação foi afastar a ideia, como se rejeitar essa realidade pudesse impedir que o passado a alcançasse novamente. Ela mantinha a história enterrada, convencida de que aquele segredo não poderia e não deveria ser desenterrado. Esse momento foi a ruptura, o gatilho que despertou conflitos profundos em ambos. Para ele, a rejeição inicial alimentava o vazio, a sensação de abandono. Para ela, o medo do julgamento e das consequências pessoais e profissionais criava uma barreira emocional quase intransponível. Foi aí que o caso mudou de um simples atendimento de emergência para um embate entre passado e presente, entre a verdade que quer ser revelada e as defesas erigidas para protegê-la. Ao mesmo tempo, a equipe médica percebeu que precisava agir com delicadeza. Não se tratava apenas de estabilizar o corpo daquele jovem, mas também de lidar com uma trama emocional complexa, cheia de feridas abertas, segredos e silêncios que exigiam cuidado e humanidade. O desafio estava lançado. Como ajudar um jovem perdido a encontrar sua identidade e, ao mesmo tempo, respeitar a dor e o medo de uma mulher que há muito tentava apagar aquela página da sua vida. A mentira, seja por esquecimento, negação ou autoproteção, era a primeira barreira que precisávamos entender e atravessar. Sabíamos que, sem romper essa armadura, não haveria cura possível. E assim, o que parecia ser apenas mais uma noite comum de plantão começou a se transformar numa jornada dolorosa, cheia de nuances, revelações e decisões que mexeriam profundamente com todos nós. Após horas de observação e atendimento cuidadoso, parecia que havíamos conseguido um avanço importante. O jovem, embora ainda fragilizado, aceitou permanecer no hospital para um acompanhamento mais detalhado. A equipe médica sentia que, finalmente, a situação começava a se encaixar, como se a confusão inicial começasse a dar lugar a uma ordem, ainda que precária. Os exames de rotina mostravam que ele estava fisicamente estável, e alguns testes preliminares indicavam que sua desorientação poderia estar associada à intoxicação temporária, algo que poderia ser revertido com o tempo e suporte adequado. Sentimos que a tempestade estava passando, que controlávamos a situação. Mais importante ainda, conseguimos coletar amostras para exames de DNA que poderiam confirmar, de forma definitiva, se ele era realmente filho da doutora Helena. Era uma peça fundamental para desatar o nó daquela história. E teríamos uma resposta concreta. Para a doutora Helena, esse momento também representava uma espécie de vitória momentânea. Havia ainda medo e dúvida, claro, mas também a sensação de que agora estávamos lidando com fatos e evidências, não apenas com rumores e emoções desencontradas. Ela começava a olhar para a possibilidade de encarar a situação com um pouco mais de racionalidade, acreditando que poderia controlar o que viesse a seguir. Mas foi justamente nesse momento que a ilusão de controle começou a se desfazer. Enquanto esperávamos os resultados, o jovem começou a mostrar sinais de inquietação emocional. Ele falava de forma fragmentada sobre sua infância, sobre vazios que sentia e perguntas sem respostas que o perseguiam há anos. Em vez de se acalmar, parecia cada vez mais angustiado. Além disso, doutora Helena, mesmo tentando manter uma postura firme, demonstrava sinais claros de conflito interno. Seu olhar se tornava mais distante, seus gestos mais tensos,
e a equipe percebeu que ela estava se preparando para o impacto emocional que a confirmação do DNA traria. A situação, que parecia estar sob controle, revelou-se muito mais complexa. O jovem não era apenas um paciente a ser tratado. Ele era uma pessoa carregando um passado de abandono e segredos. E doutora Helena não era apenas uma médica que havia dado um filho para adoção. Era uma mulher diante da possibilidade de reencontrar uma parte de si mesma esquecida, mas nunca apagada. A ilusão de controle desfez-se em dúvidas, medos e incertezas, mostrando que nem sempre podemos dominar as consequências do passado, mesmo quando acreditamos estar prontos para isso. O plantão, que antes parecia seguir um roteiro previsível, tornou-se palco de um drama humano intenso, onde cada movimento precisava ser tratado com cuidado, respeito e empatia. Naquele momento, ficou claro para todos nós que o verdadeiro desafio ainda estava por vir e que a jornada de cura exigiria mais do que simples diagnósticos e tratamentos médicos. Precisaríamos ajudar duas pessoas a encontrarem-se num cenário repleto de dor, esperança e redenção. Com o passar dos dias, a tensão entre o jovem e doutora Helena cresceu de forma palpável. O que antes parecia um caso clínico que seguiria um caminho linear, tornou-se um emaranhado complexo de emoções, resistências e silêncios que ameaçavam desmoronar a qualquer momento. O jovem, apesar dos esforços da equipe para estabilizá-lo, começou a apresentar comportamentos erráticos. Fragmentos de memória surgiam, desconexos e confusos, misturando sentimentos de abandono, raiva e uma busca quase desesperada por respostas que nunca tivera. Ele insistia em tentar contato com doutora Helena, enviava mensagens, pedia para vê-la, mesmo sem compreender totalmente o que buscava. Para ele, aquela mulher representava um ponto de ancoragem, uma figura que talvez pudesse preencher o vazio que sentia desde sempre. Por outro lado, doutora Helena enfrentava seus próprios fantasmas. Apesar de ter aceitado inicialmente a possibilidade do reencontro, ela se via tomada pelo medo do julgamento, da exposição pública e das consequências para sua carreira médica. Cada mensagem, cada tentativa de aproximação do jovem alimentava nela uma mistura de culpa e ansiedade. Sua postura, inicialmente rígida e defensiva, começava a se mostrar frágil diante da pressão emocional. Esse conflito interno refletia-se no ambiente do hospital. A equipe médica, que tentava mediar a situação com profissionalismo, sentia a dificuldade crescente em manter o equilíbrio entre o cuidado clínico e o manejo das emoções envolvidas. Reuniões foram realizadas para discutir o caso, buscando estratégias que pudessem proteger ambos e evitar um colapso emocional. No entanto, a tensão continuava a subir. O jovem, pressionado por um passado que nunca conheceu, começava a agir impulsivamente. Uma noite, após uma crise intensa de ansiedade, ele tentou fugir do hospital, colocando sua saúde em risco. Esse episódio deixou claro que a situação não poderia mais ser tratada apenas como um caso clínico. Era necessária uma abordagem integrada, envolvendo psicólogos, assistentes sociais e, principalmente, um espaço para o diálogo genuíno entre ele e doutora Helena. Enquanto isso, doutora Helena enfrentava o dilema de como se posicionar diante daquele reencontro inesperado. O medo de reviver traumas, o receio do impacto na sua vida pessoal e profissional, e a dor não resolvida da decisão de adoção formavam um muro difícil de ser transposto. A escalada da tensão culminou em momentos de silêncio pesado, olhares evitados e palavras não ditas. O hospital, que normalmente é cenário de cura, tornou-se palco de uma batalha interna, onde cada passo precisava ser dado com extrema sensibilidade. Esse período crítico foi fundamental para que ambos entendessem que, para avançar, seria preciso enfrentar as próprias feridas,
uma tarefa dolorosa, mas necessária para que a verdade pudesse finalmente surgir e transformar suas vidas. O momento da descoberta foi, sem dúvida, o ponto de virada de toda essa história. Após dias de espera angustiantes, o resultado do exame de DNA finalmente chegou. Quando a confirmação de que o jovem era, de fato, filho da doutora Helena foi comunicada, a equipe, um silêncio pesado tomou conta do ambiente. Para nós, profissionais da saúde, o resultado era a chave para entender o que estávamos enfrentando. Para a doutora Helena, foi um choque profundo, uma avalanche de sentimentos que há muito tempo ela tentava controlar. Para o jovem, a confirmação trouxe uma mistura intensa de emoções. Alívio por finalmente ter uma resposta, dor pela distância que os separou durante tantos anos e uma angústia crescente diante da complexidade do reencontro. Encontro que se seguiu, a atmosfera foi carregada de tensão e emoção. Os olhos da doutora Helena mostravam uma vulnerabilidade até então escondida, enquanto o jovem tentava encontrar as palavras para expressar um turbilhão interno de sentimentos conflitantes. Durante horas, eles conversaram, entre silêncios, lágrimas e hesitações, tentando construir uma ponte para o passado que os unia, mesmo após tantos anos de separação. O reencontro não foi simples, nem imediato. Foi cheio de dúvidas, mágoas e receios. No entanto, ali, naquele espaço hospitalar que tantas histórias de vida e morte presenciou, começou um processo delicado de reconstrução. Para ambos, aquela descoberta foi também o início de um caminho doloroso, mas necessário. Um convite para olhar para as feridas antigas com coragem, para aceitar as imperfeições e para buscar, ainda que lentamente, uma nova forma de conexão. A descoberta não apagou os anos de ausência, nem as dificuldades vividas por cada um, mas abriu a porta para que juntos começassem a escrever um novo capítulo. Um capítulo onde a verdade, por mais difícil que fosse, era o primeiro passo para a cura. Esse momento nos ensinou, como equipe médica e como seres humanos, que o reencontro pode ser tão desafiador quanto a perda. Que a verdade, mesmo quando dolorosa, tem o poder de libertar e transformar. E que, acima de tudo, a humanidade reside na capacidade de acolher o outro e a si mesmo com empatia e paciência. O reencontro entre o jovem e doutora Helena foi um momento carregado de emoções intensas e contraditórias. Depois da confirmação do exame de DNA, ambos se viram diante da realidade que por anos estivera oculta e que agora exigia uma resposta. Não só médica, mas profundamente humana. A princípio, o encontro foi marcado por um silêncio pesado. As palavras pareciam pequenas diante da imensidão do que estava sendo enfrentado. O jovem, que por tanto tempo viveu com um vazio inexplicável, finalmente encarava a mulher que, por escolha ou necessidade, havia ficado distante da sua vida. Doutora Helena, por sua vez, enfrentava a culpa, o medo e a dor que nunca haviam sido totalmente resolvidos. Nas horas seguintes, entre lágrimas, confissões e pausas longas, eles começaram a construir uma ponte. Não era um momento de felicidade instantânea, mas um começo de compreensão mútua. Doutora Helena explicou as razões que a levaram à decisão difícil da adoção, e o jovem compartilhou as angústias e as dúvidas que o acompanharam durante toda a sua vida. O hospital, que tantas vezes foi palco de desespero e sofrimento, agora testemunhava um processo de cura emocional. A equipe médica e os profissionais de psicologia se mantiveram presentes, oferecendo suporte para que aquele encontro não se perdesse no medo ou na dor. Porém, a reconciliação não foi simples nem linear. Houve momentos de recuo, dúvidas, questionamentos. O jovem, apesar do desejo de conexão, precisava de tempo para aceitar aquela nova realidade. Doutora Helena, embora disposta a se abrir, também enfrentava seus próprios bloqueios emocionais.
Esse equilíbrio delicado entre aproximação e resistência marcou os dias que se seguiram. Um ciclo necessário para que ambos pudessem se preparar para o que viria depois. Uma relação construída na verdade, mesmo que marcada por cicatrizes. No fim, o clímax dessa história não foi um final feliz tradicional, mas um convite à humanidade. A capacidade de sentir, perdoar e recomeçar. Aquele encontro trouxe à tona o que estava escondido e abriu caminho para um futuro incerto, mas cheio de possibilidades. Para nós, que acompanhamos essa jornada, ficou claro que nem todas as histórias terminam com respostas fáceis. Mas cada passo dado na direção do entendimento e da aceitação é, em si, uma vitória. A história desse reencontro nos ensina muito sobre a complexidade das relações humanas e a profundidade das feridas que carregamos. Muitas vezes invisíveis para o mundo, mas intensas para quem as vive. A decisão de dar um filho para adoção, como a da doutora Helena, nunca é simples ou tomada levianamente. É um ato permeado por dores, medos e expectativas. Um corte doloroso entre o que foi perdido e o que ainda pode ser reconstruído. Por outro lado, a experiência do jovem que cresceu sem conhecer suas origens revela o impacto profundo que a ausência e o silêncio causam na formação da identidade. O vazio que ele sentia, aquela sensação de não pertencimento, não é raro entre quem viveu a adoção, especialmente quando o passado é mantido em segredo. Esse reencontro, mesmo marcado por desafios, nos mostra que a verdade, por mais difícil que seja, é fundamental para a cura. Guardar segredos ou tentar esconder a realidade pode parecer uma forma de proteção, mas no fundo perpetua a dor e o afastamento. A coragem de enfrentar o passado, de abrir espaço para o diálogo e para a vulnerabilidade é o que permite a reconstrução de laços e a possibilidade de perdão para o outro e para si mesmo. Não há garantia de um final feliz e imediato, mas existe a promessa de um caminho onde a aceitação e o amor podem crescer, mesmo em meio às cicatrizes. Como profissionais da saúde, essa experiência reforça para nós a importância de olhar além dos sintomas físicos e reconhecer a humanidade por trás de cada paciente, suas histórias, dores e esperanças. É um chamado para atuar com empatia, sensibilidade e respeito às complexidades da vida. Mais do que um reencontro, essa história é um convite para todos nós refletirmos sobre como lidamos com nossas próprias feridas e segredos, e sobre o poder transformador da verdade e do afeto. Essa história nos mostra que o passado nunca fica realmente enterrado. Ele vive dentro de nós, moldando quem somos, mesmo quando tentamos esquecer. O reencontro entre esse jovem e a médica doutora Helena é um lembrete poderoso de que as feridas do passado, por mais profundas que sejam, podem abrir espaço para a cura quando encaradas com coragem e humanidade. E você já enfrentou algum segredo ou verdade difícil que mudou sua vida? Como lidou com essa realidade? Será que, ao fugir do passado, estamos realmente nos protegendo ou apenas adiando a cura? Se essa história tocou você, deixe seu comentário e compartilhe com alguém que também precise refletir sobre o valor da verdade e do perdão. A conversa sobre nossos segredos e reencontros precisa continuar, para que mais pessoas possam encontrar força na vulnerabilidade e esperança na reconstrução. Não esqueça de se inscrever no canal para acompanhar mais histórias reais que revelam a complexidade das relações humanas e a força da conexão, dentro e fora dos hospitais. Agradecemos sua companhia até aqui e esperamos que essa narrativa inspire você a olhar para suas próprias feridas com mais empatia e coragem. Até a próxima história.